Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, bora para mais um vídeo, bora falar da Copa do Mundo de Clubes e falar um pouco mais sobre como foi a estreia do quarteto brasileiro na competição. Então peço para você, antemão, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Um total, uma boa estreia do brasileiro, um bom começo de jornada dos quatro, não tivemos nenhuma derrota. Botafogo e Flamengo venceram, partidas que eles eram favoritos. Fluminense e Palmeiras empataram seus jogos contra os europeus. Empataram jogando bem, empataram deixando uma impressão bem animadora para a próximas partidas. Então, bora começar falando. Já peço você também nos comentários a deixar também suas expressões, qual foi o time brasileiro que mais te impressionou, aquele que você esperava mais, e etc. Começando justamente pela ordem, começando pelo Palmeiras. O Palmeiras que enfrentou o Porto, já no domingão, aliás, começo da noite, e assim, uma das melhores atuações do Palmeiras em muito tempo na era Abel Ferreira. Ainda mais desde o ano passado, que eu tive em vários momentos entregando atuações claramente aquém do que pode. Dessa vez não, dessa vez a gente viu o Palmeiras jogando mais próximo daquilo que o torcedor do Palmeiras cobra, porque o time tem condições de jogar muito mais. Então, a gente tem um começo de jogo Palmeiras pressionando, especialmente no final dos tempos. O Palmeiras foi muito melhor, foi melhor que o Porto ali na reta final do primeiro tempo, na segunda metade do segundo tempo, então nem se fala. Um Palmeiras que fisicamente se impôs bastante em relação ao Porto, e também vale citar, um Palmeiras que tinha opções melhores no banco de reserva que o Porto, e isso também fez diferença na segunda etapa. O Porto, conforme foi fazendo substituições, o time foi piorando. O Palmeiras foi fazendo mudanças, conseguindo manter o nível, até melhorando alguns quesitos. É, o Palmeiras, em vários momentos, subindo para marcar, colocando em linha alta, do ponto de vista defensivo, acho que o Palmeiras teve muito mérito de conseguir minar a capacidade do centroavante do Porto Samu de Zé Estrela. Então ele praticamente não foi acionado em profundidade. Ele é um ator forte, veloz, e o Palmeiras conseguiu minar isso. Conseguiu também dificultar o jogo de pivô dele, por mais que ele tenha ganhado algumas bolas disso. Ele não conseguiu fazer um estrago, como ele faz em vários momentos na Liga Portuguesa. Então, o Palmeiras conseguiu dificultar que essa bola chegasse limpa para ele. Protegeu muito bem a aula com a área, pode citar isso. O Palmeiras soube proteger sua área de cruzamentos. Teve trabalho com o jovem Rodrigo Mora, olha que é um talento de muito potencial. Esse sim, esse deu bastante trabalho para a defesa do Palmeiras, mas assim, o Palmeiras conseguiu sofrer. Assim, é, acho que mesmo quando o Porto conseguir superar a primeira marcação do Palmeiras, pressão e precisava em enfrentar a linha de defesa do Palmeiras, os defensores do Palmeiras se comportaram muito bem nesses duelos para não deixar o time em tantas situações vulneráveis. Do ponto de vista ofensivo, o Palmeiras soube explorar muito bem a fragilidade do Porto em contra-ataques. E aquilo que eu tinha falado até no vídeo antes, o Palmeiras pode encarar um cenário que vai ser para ele positivo, de times que também vão vir para cima dele, times que vão dar campo para esse Palmeiras contra-atacar. E esse Palmeiras do Abel, quando ele tem oportunidade de atuar em transição, nessa trocação, ele se sente muito confortável fazendo isso, e foi um exemplo disso. Da mesma maneira, a mesma coisa que eu disse no vídeo pré-mundial, foi precisava do Vitor Roque bem para ganhar esses jogos, conseguir ter uma campanha acima do esperado. Não teve, né? O Vitor Roque com um destaque negativo mais uma vez. Mas vale citar o Richard Hughes jogando muita bola. O Richard Hughes, quando fala em competição nos Estados Unidos, é outro jogador, né? Ele jogou na Copa América pela Colômbia agora nesse jogo. Incrível. Eu acho que o Palmeiras tem muito mais a lamentar porque teve todas as chances para vencer. Parou na grande atuação do goleiro Cláudio Ramos, jogou melhor, criou mais, levou mais perigo, conseguiu ali encurralar o Porto na reta final do segundo tempo. Teve uma grande atuação e acabou não conseguindo vencer, mas mesmo assim, deixa uma imagem muito positiva. Eu acho que mostra como esse time pode mais e como as cobranças em determinados momentos dos jogadores do Palmeiras são justas, porque dá para fazer mais do que vem fazendo. Pegar no último ano e meio do comando da Abel Ferreira, apesar de ter bons resultados, em vários momentos deixou a desejar no desempenho. Seguindo, nós tivemos na ordem o Botafogo estreando, o Botafogo enfrentando o Seattle Sounders. O Botafogo no primeiro tempo foi melhor, né? Acho que essa pressão do Renato Paiva pelo Mastriani lá não se sustentou muito, algo que realmente eu não gostei tanto. Mas, cara, o Igor Jesus, eu falei também no vídeo pré que o Igor Jesus seria muito importante o Botafogo nesse Super Mundial. E o primeiro jogo já mostra isso. A capacidade de ele ganhar duelos, a velocidade que ele tem também de poder ser um alvo para atacar as costas da defesa, a impulsão dele dentro da área, isso dele fazer o pivô. E foi muito importante o Botafogo ter ele fazendo gol.
O Botafogo no primeiro tempo deu seus espaços para o Seattle, mas o Botafogo conseguiu ter mais a bola, o Botafogo que soube ser certeiro, ser mais preciso nas suas finalizações e soube aproveitar as chances que teve. No segundo tempo, o Seattle Sounders faz mudanças e o Botafogo não soube lidar com isso. O Botafogo foi em vários momentos empurrado para trás, não conseguiu ter o domínio, não conseguiu pôr a bola no chão, não trocar passes, tranquilizar o jogo, ter controle da partida. E as mudanças do Renato Paiva, vale citar, que também ajudaram muito nisso. É, tanto o Joaquim Corrêa quanto a Tuca Cabral fora de ritmo, e assim, a ideia de colocar os dois juntos ainda por cima, com o Igor Jesus em determinado momento indo para a ponta esquerda, assim, para mim já não fazia sentido, e ainda mais com a falta de ritmo dos dois, o Botafogo acabou ficando muito fácil de ser superado. O Seattle foi melhor na segunda etapa e, na verdade, até merecia um empate, pegar pelo que foi o jogo. Tem que muito agradecer ao John, que acabou sendo decisivo. Mas assim, o Botafogo correu muito mais riscos que precisava. Dava para ter ganhado com mais tranquilidade. O Seattle é um time bem treinado. O técnico Brian Schmetzer está no time desde 2016. Mostrou ter qualidade especialmente ofensiva. E eu acho que o Botafogo, assim, fez o que tinha que fazer, que era a vitória. Agora vai para os dois jogos como franco atirador. Mas, pô, poderia ter tido mais tranquilidade. Sofreu mais do que precisava. Indo, né? Vamos seguindo na ordem. Temos que ir para o jogo que aconteceu na segunda-feira à noite, Flamengo e Esperance. Eu sou mais tranquilo de um brasileiro. A verdade é essa. O Flamengo era melhor que o Esperança. O primeiro tempo acho que só comprovou isso. Não foi aquele rolo compressor, que já viu em outros momentos, mas foi um Flamengo, especialmente na primeira etapa, muito controle defensivamente. Não cedeu nada para o Esperança. Jogo seguro, fez 1-0. A sensação que se apertasse mais o ritmo, poderia ter feito dois. Talvez a lamentação do primeiro tempo foi isso, ter aberto uma vantagem maior. Mas conseguiu dominar totalmente o adversário. O Jorginho fazendo uma partidaça e que contratação, hein? E já o primeiro jogo dele já foi uma amostra disso. O Arrascaeta sendo mais uma vez decisivo, está fazendo uma grande temporada na atual artilheiro do time. O Pedro, esse sim, ainda abaixo, esperava um pouco mais dele. Essa ideia do Luiz Araújo pela esquerda não é onde ele se sente mais confortável. Ele jogando pela direita é onde ele rende melhor. Acho que podia ter até invertido, já que você tinha o Ayrton Lucas em campo, invertido Gerson e Luiz Araújo de posição ali. Acho que ambos conseguiriam render melhores com lados invertidos. No segundo tempo, é uma experiência que parte mais para cima, até o segundo momento do segundo gol. O jogo estava começando a ficar perigoso, o Esperance estava cada vez se animando mais, estava começando a levar perigo nos contragolpes, em erros do Flamengo. O Costa chegou a precisar fazer uma boa defesa, mas aquilo, depois do segundo gol também o jogo dá uma morrida, acho que também mata aquela energia. O Esperance começou a acreditar que dava para querer empatar, mas o Flamengo faz o segundo gol, um belíssimo gol, inclusive, um passe sensacional do Jorginho, uma bela finalização do Luiz Araújo, vence por 2-0. Não foi a atuação mais empolgante do mundo, mas acho que foi um Flamengo em boa parte do jogo seguro, que claramente era superior ao adversário, correu um pouquinho mais de risco do que precisava na primeira metade do segundo tempo, mas mesmo assim conseguiu vencer, conseguiu fazer os 3 pontos, e agora vai os próximos jogos. Mas tranquilo, né? Você já estreia tropeçando, iria com uma pressão muito grande pelos jogos contra o Chelsea e a LAFC. O Flamengo é um segundo melhor time do grupo, pelo menos. Para mim, tem condições sim de fazer um jogo duro contra o Chelsea, até pontuar, mas o foco tem que ser vencer essas duas partidas. Tanto vencer, como já venceu o Esperance, como vencer o LFC e garantir a classificação. O Chelsea, o que vier é lucro. E por último, brasileiro. Para mim foi a grande surpresa positiva, foi o nível de atuação do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Cara, de verdade, era que eu tinha menos expectativa assim, positiva, porque individualmente, para mim, o time do Fluminense é inferior aos demais brasileiros. O Borussia Dortmund, para mim, é um time melhor que o Porto, por exemplo. Mas assim, cara, que atuação do Fluminense, que personalidade, uma bela festa. Na verdade, as 4 torcidas brasileiras estão de parabéns, mas o Fluminense também foi uma bela festa. É, E, cara, uma ótima atuação. Pra mim foi o jogo que o brasileiro mais dominou o adversário. Mais até. O Flamengo e Esperança. O Flamengo e Esperança, acho que o Flamengo teve um domínio e ele sofreu pouco. Sofreu bem menos, por exemplo, o Fluminense contra o Borussia Dortmund, até devido às diferenças dos adversários. Mas acho que o Fluminense, dentro da sua estratégia, foi muito bem. É, Soube explorar muito bem os problemas do Borussia Dortmund para se defender em contra-ataque. Então, quando roubava a bola, o Nunes já saía em velocidade. E o Canovio sendo importante. O Canovio é um cara que se dedica muito sem bola também, e isso é importante no Flu. O Ares fazendo um jogaço, jogando muita bola, levando a melhor sobre a marcação. O Everaldo, apesar de ter ficado marcado pelo lance do gol perdido, ele devia estar. Teve uma atuação melhor do que se esperava.
substituindo o Cano. O trio de meio ali com Martinelli e Hércules, né, funcionou bem até, funcionou bem nesse quesito de pressionar, de intensidade, entregou isso que o Fluminense precisava, roubada de bola, chegar no ataque, chegar mais atente, além de defesa também bem, René, Samuel Xavier, todos eles subindo de nível, e claro, a gente tem que falar de Thiago Silva, um tidaço, um colosso de partida, impressionante o que ele faz com a idade que tem, o nível que ele faz, colocou o Guirassy no bolso, é um jogo, assim, para quem está se formando como zagueiro na base, pegar esse jogo e só olhar o Thiago Silva. O que o zagueiro precisa fazer com bola, sem bola, proteger na área, é uma partida espetacular dele. Eu falei antes que o Fluminense precisava muito de Thiago Silva e Fábio, que os pilares desse time chamassem a responsabilidade, subissem o nível, e eles subiram. O Fábio, quando precisou, indo muito bem, Thiago Silva, sensacional, Arias, idem. O Cano acabou sentando só no segundo tempo, mas assim, partidaça o Fluminense, merecia ter vencido, criou mais para isso. O Rubio sendo muito importante, o Borussia Dortmund decepcionante, esperava um pouco mais do Borussia, mas assim, que partidaça do Flu. Acho que o torcedor do Fluminense teve uma atuação melhor do que eu esperava e que deixa o torcedor muito animado nos próximos jogos. Vai ter um jogo chato contra o Mamelodi, tem um jogo contra o Santos, ele vai ser favorito. Acho que o Fluminense mostrou que tem condições não só de classificação, mas dependendo até de saldo de gols, até lutar pela primeira posição do grupo. E que, cara, de verdade, se conseguir repetir esse nível, dependendo de quem pegar nas oitavas, isso ia bem. Né? Uma atuação muito legal do Flu, uma surpresa bem positiva, era um time que eu esperava menos e entregou uma ótima atuação. Acho que os quatro brasileiros, no geral, o saldo é positivo. O Palmeiras e o Fluminense tiveram jogos onde eles se lamentam que tiveram todas as chances de ganhar e mereciam ganhar. O Botafogo e o Flamengo confirmaram seus favoritismos, o Botafogo sofrendo bem mais, também pelas escolhas do Renato Paiva. O Flamengo sofrendo menos ali só no começo do segundo tempo, mas conseguindo vencer. E acho que é um saldo positivo. Essa é a minha opinião. Agora eu quero que você deixe nos comentários a sua. Você concorda ou discorda de mim? Qual foi o brasileiro que mais te impressionou nessa primeira rodada? Peço para você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando isso e mais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.